A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e o seu ministério. E não se esqueça que o próximo culto de ação de graça será dentro da sua casa, dentro do seu lar. Assim diz o Senhor. Aleluias. Palavra do nosso Deus, no capítulo 24 do Evangelho que escreveu São Mateus. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Disse Jesus, porém: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Aleluias. Eu estava em oração ao nosso Deus e Deus tem falado assim de forma tremenda, porque tudo na vida que você quer fazer com sinceridade, com verdade, você tem que pagar preço. E Jesus, o Espírito de Deus chegou até mim e disse assim: você é covarde, porque você é omissa. E omissa é quando você se omite diante de coisas que você vê que não está certo, que não está correto. Então, o Senhor, ele falou: você tem se acovardado. E eu, sempre que eu quero falar de Deus, eu não falo para uma direção. A palavra que eu sempre trago aqui é Deus quem traz ao meu coração, o Espírito de Deus que ministra na minha vida, para que eu possa estar ministrando na vida de vocês. Então nós não podemos nos acovardar diante do que Deus quer que nós venhamos falar, porque as mídias sociais estão aí para influenciar, para colocar mentira, caminhos de facilidade e de engano, mas a Bíblia diz que a porta é estreita e por elas são poucos os que irão passar, não é verdade? Então nós devemos nos guardar, permanecer na sã doutrina que é a palavra do nosso Deus. Fiquemos com a verdade, porque ela nos liberta e nos leva pelo caminho da salvação. Aleluias. Quando Jesus está aqui em Jerusalém e ele está saindo do templo, os discípulos estão encantados com a estrutura do templo, né? Um templo gigantesco, grandioso. E eles falam para Jesus: olha, contemple, vedes a estrutura deste templo. Eles estavam maravilhados. E Jesus vai olhar e vai dizer: olha, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra neste lugar. E Jesus disse isso nos anos 30. Nos anos 60, as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir, porque vem Tito, naquela época, ele vai sitiar a cidade ali de Jerusalém. E ele vai sitiar, não é por um dia. Tito vai sitiar Jerusalém por 42 dias. E nesses 42 dias ninguém pode fazer nada. As necessidades vão se apertando. As coisas só vão se ajustando. E a palavra de Deus, ela não pode cair por terra. E esses 42 dias ele está ali sitiando aquele lugar. A história vai dizer que com as árvores daquele local, eles vão fazer cruz para poder estar crucificando os judeus. A história vai dizer que ali em Jerusalém foram crucificados aproximadamente 10.000 judeus naquele lugar, naquela época. E a palavra do Senhor, ela não cai por terra, porque o templo não ficou pedra sobre pedra. Mas eu não quero me apegar a isso, porque este texto, Jesus, ele veio trazer ao meu coração para um despertar para a nossa geração, para esta geração que nós estamos lidando com ela agora, uma geração que não quer viver a verdade, uma geração que não quer seguir o caminho que é estreito, mas que é um caminho de facilidade. A Bíblia não nos diz que seria um caminho fácil, e isso aqui seria apenas sinais, né? Sinais de que as coisas estariam se caminhando
para o caminho do fim, o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento do Evangelho de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que o tempo vai se passar e nós vamos entender que essas profecias ainda são válidas, porque a palavra do Senhor, ela não passa. É como nos dias de Noé, a Bíblia vai dizer, são sinais da vinda deste Deus, porque tudo ele deixou explanado na sua palavra. E vai dizer que no tempo de Noé, né, o povo estava casando-se e dando-se em casamento. Nós estamos vivendo um período antes desta pandemia, onde muitos estavam admirados com os louvores, admirados com as apresentações, admirados com os grandes templos, admirados com as grandes frequências nos grandes eventos. Estávamos como os discípulos daquela época, admirados com a visão natural, mas a visão que Jesus queria trazer era uma visão espiritual, que a vinda do reino está próxima, porque a vinda do Senhor Jesus virá no tempo atômico, no tempo explosivo, de grande explosão, como está acontecendo agora, né? Esses sinais que estão acontecendo em nosso meio. A Bíblia já relatava sobre peste, sobre fome, sobre guerras, sobre esfriamento do amor. A Bíblia já relatava todos esses eventos que nós estamos vivendo agora. Seriam apenas sinais, ainda não é o fim, mas nós devemos nos despertar para este tempo que se aproxima. Muita gente preocupada com profecias, muita gente preocupada com muitas coisas que estão sendo ditas, porque o inimigo aproveita este tempo para assombrar a mente de muitos seguindo tudo que se é falado, mas ninguém se volta para a palavra, para conhecer a palavra do Senhor, porque quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra, quem medita nesta lei dia e noite, não tem medo do que há por vir, sabe que tem que se cumprir, porque a palavra do Senhor não pode cair por terra. Muita gente soberba, muita gente que estava se engrandecendo a si mesmo. Olha como eu faço, olha como está a minha igreja, olha como estão os eventos que eu faço. A soberba entrando, o Deus cego falando mais alto. E Deus, ele tem contemplado todas as coisas. Às vezes nós queremos jogar este peso para cima do ímpio, para cima daquele, talvez que nem conhece a palavra do nosso Deus. E às vezes nós queremos transferir o peso de tudo que está acontecendo para este povo, mas nós esquecemos que nós, como igreja, como estavam os nossos templos antes da pandemia, o que estava acontecendo dentro das igrejas antes da pandemia chegar. O povo quer apontar para o mundo, para o carnaval, mas o que estava acontecendo dentro dos templos, aleluias, o que estava acontecendo dentro dos lares dos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos transferir essa responsabilidade somente para o mundo. Nós temos que entender que nós, como igreja, temos uma responsabilidade maior diante da face da terra, porque nós temos que ser igreja viva, exemplo vivo, porque podem se abrir milhares de templos, religião, porque a igreja que vai subir é uma só. Não vai subir placa, não vai subir religião. O que vai subir é uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Deus tem um povo dentro de vários templos, na Maranata, na Batista, na Presbiteriana, na Católica, aonde você quer que pense ou imagine, Deus tem um povo escolhido, porque Deus não vai levar os templos, não é a religião, é um povo separado, que serve a Deus em espírito e em verdade, que serve a Deus de coração puro, de coração limpo e quebrantado. Essa é a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Nós devemos nos voltar para o primeiro amor.
Enquanto igreja, nós erramos muito, nós achamos que devemos vir para a igreja e permanecermos como estávamos lá no mundo, e aí chega o tempo que Deus quer que você ouça a sua voz, que Deus quer que você ouça a voz do Espírito Santo. Quantos não mais profetizavam? Quantos não mais ouviam a voz do Senhor? E agora neste período de dificuldade, consegue derramar a lágrima, consegue se aquebrantar, consegue ouvir a voz do Espírito Santo, voltou a profetizar, voltou a falar em línguas, porque nós não devemos abrir mão dos nossos preceitos, dos nossos princípios. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E se nós estávamos vivendo encantados como esses discípulos aqui aos olhos naturais, Jesus está dizendo: tudo que o homem tem, tudo que o homem possui é vaidade, como disse Salomão. Tudo vai passar, mas o que não passa é a palavra do nosso Deus. Jesus está preocupado com a sua alma, Jesus está preocupado com a sua salvação. Não queira agradar aos homens, agrade a Deus. Aleluias, porque Ele sim tem palavra de salvação para a sua vida. Evangelho de Jesus Cristo, que não tem mudança de vida, não é evangelho. Evangelho que não tem restauração, que não tem mudança de caráter, não é evangelho. Tome posse dessa palavra. Não deixe que o inimigo venha te enganar. Não deixe que ele venha fazer você errar os teus passos e os teus caminhos, porque Deus está preocupado contigo. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que a sua vida esteja guardada nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Que o Senhor possa fazer morada no seu coração. Que o Senhor possa te trazer de volta ao caminho que leva à salvação. Que haja restauração, que haja mudança, que haja renovo. Que o Senhor possa fazer tudo novo na sua casa. Que você possa voltar ao primeiro amor. Que você possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.